Olá, meu querido aluno da Escola Adventista do Coqueiro, aqui é o seu professor André Neto e eu estou aqui para ajudar você na resolução ou na recapitulação de alguns exercícios do livro de ciências. Na página 9 nós temos aqui uma pergunta muito interessante e você vai acompanhar aí com o seu livro, beleza? Vamos lá? Primeira pergunta: o que é um fato? Como os fatos podem ser classificados? Cite exemplos de cada um deles. Bem, um fato é tudo aquilo que existe ou acontece na natureza. Fatos que existem estão relacionados à matéria. Fatos que acontecem estão relacionados aos fenômenos, beleza? Então, fatos é tudo aquilo que existe ou acontece. O que existe está relacionado à matéria. O que acontece estão relacionados aos fenômenos. Bem, e a segunda pergunta, ela faz o seguinte questionamento: os fenômenos são fatos que existem ou que acontecem? E ele ainda pede para explicar. Bem, como eu citei na primeira questão, todos os fatos que acontecem, olha lá, estão relacionados a fenômenos. Então, fenômenos são fatos que acontecem. E explicando o que são fenômenos. É toda mudança na natureza. Tudo que acontece, modificação na matéria, é um fenômeno. Tá ok? Caiu um papel, riscou um determinado material, riscou outro. Esses daí são chamados de fenômenos. Bem, vamos agora à terceira questão. Se retirarmos a manteiga da geladeira à noite, no de jejum, ela estará mole e fácil de passar no pão. Como esse fenômeno pode ser classificado? E por quê? Ora, se eu tirei a manteiga da geladeira e ela estava no estado sólido, de manhã ela estava num estado pastoso, ela simplesmente passou de um estado para outro. Logo, ela não mudou a sua natureza, ela não mudou a sua estrutura, continua sendo manteiga. Então, aqui olha, aconteceu apenas um fenômeno físico, mudança de estado do sólido para um estado pastoso. A manteiga continua sendo manteiga. Então a resposta aí ficou bem clara. Fenômeno físico. Se tivesse mudado a estrutura de manteiga para qualquer outra substância, aí seria um outro tipo de fenômeno que você aprendeu na sala de aula, que é um fenômeno químico. Mas não é o caso aqui, é um fenômeno físico. Vamos à próxima. Qual dos fenômenos a seguir não envolve reação química? Ou seja, não é um fenômeno químico. E aí você vai ver entre essas 5 alternativas a letra A, meu bonitão, minha jovem aluna. Essa daí é a resposta correta. Fusão do gelo. Ou seja, o gelo está no estado sólido. O que é a fusão? Ela passa do estado sólido para o estado líquido. Está havendo apenas mudança de estado. Então, é físico, não é químico. Então, a resposta correta é essa. Professor, combustão. Combustão é queima. Queimou alguma situação, é reação química. Então, é um fenômeno químico aqui, no caso. A digestão dos alimentos, fenômeno químico. Você comeu a bananinha lá, ela vai passar por um processo, você não vai conseguir retornar novamente até aquela mesma banana. Então, fenômeno químico. Na letra C, na letra D, queima de papel. Ora, você não vai conseguir retornar o papel depois desse processo. Então, fenômeno químico, mudou a estrutura da matéria. E a explosão de uma dinamite, mesma situação. Vamos à quinta questão, a nossa última aqui desse vídeo. Apresente 3 razões que justifiquem o estudo da química. Bem, você tem diversas respostas, essa daqui é a só sua. Mas, primeiramente, o que é química? Química é o estudo da matéria, da sua estrutura, as suas transformações, reações, tá certo? E que elas servem para poder trabalhar com os materiais. Enrolei aqui. Vamos lá voltar aqui. O que é química? É o estudo da matéria, suas transformações e reações, tá ok? Basicamente isso. E a pergunta que está fazendo aqui é
por que eu estudo química? Ora, eu quero conhecer a matéria para que eu possa utilizar melhor os recursos da natureza. E assim eu saber o que vai ser poluição, o que não é poluição, como eu posso utilizar melhor os recursos da natureza, o que eu posso fazer delas para poder ter benefícios em determinadas áreas. E aí, quando eu estudo a química, eu consigo então criar, desenvolver vários materiais, como, por exemplo, shampoo, sabonete, tinta, todos esses materiais, praticamente onde você estiver, você vai ver química. Então, por esse motivo que é importante você estudar química. Galerinha, valeu a sua atenção nesse vídeo, um forte abraço.